E se uma vez por ano, um portal cuspisse um exército de monstros no seu quintal, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um casal tentando sobreviver a várias hordas de monstros. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o portão do inferno em Hold the Fort. Essa vizinhança vai aprender que se acostumar com o perigo é o jeito mais rápido de bater as botas. Começamos vendo o caçador de monstros Herbert se armando para defender a casa, e a Mabel, que é a esposa dele, não acha que eles têm chance contra as criaturas e insiste para que eles abandonem a residência e fujam dali o mais rápido possível. Porém o Herbert fala que a família dele protegeu o Fort Gruber por várias gerações e não será ele quem vai estragar tudo. Ouvindo isso, a Mabel fala que está velha e quer curtir os últimos anos de vida em paz. Por isso ela revela que os corretores fizeram uma nova proposta de 1,8 milhão de dólares pela propriedade e ela mandou eles voltarem pela manhã. O Herbert até pensa em continuar a discussão, porém ele vê que o portão se abriu e fala que eles podem decidir isso pela manhã. Então o casal se arma e fica pronto para quando os inimigos chegarem. Na manhã seguinte, dois caras chegam ao Fort Gruber totalmente confiantes de que vão conseguir fechar o negócio, até porque a proposta dessa vez foi quase irrecusável. Só que o mais estranho disso tudo é que ao chegar na casa, eles encontram a porta da frente aberta e veem a Mabel saindo toda ensanguentada e com uma estaca na mão. Mas a boa notícia é que ela concorda em vender a casa. Alguns anos depois, vemos o Lucas correndo pela nova vizinhança Gruber e percebendo algumas coisas estranhas em relação aos vizinhos, como por exemplo, um cara comprando uma caixa de munição 9mm e outro mexendo no jardim com um livro de como matar vampiros bem ao lado. Após o fim da corrida matinal, o Lucas pega uma carta na caixa de correios e volta pra casa, que ainda está cheia de caixas de mudança. Lá dentro, o Lucas encontra a esposa Jenny colocando um quadro na parede para deixar o ambiente mais familiar com o antigo apartamento. E vendo isso, o Lucas fala que só faltam as sirenes e os barulhos de tiro, o que não agrada muito a jovem. Vendo isso, o Lucas começa a falar sobre como a vizinhança é tranquila, amigável e ótima para ele fazer as corridas matinais. Além disso, ele mostra que recebeu uma carta da Associação de Moradores, algo que a Jenny acha bem estranho, já que eles estão ali há apenas alguns dias. Em resposta, o Lucas tenta falar que o presidente da associação é um cara muito legal, e isso deixa a Jenny ainda mais brava, pois aparentemente ele escondeu que tinha entrado em contato com esse cara. E ela até tem um motivo pra ficar brava, galera. Afinal, o cara paga 500 dólares por mês de taxa da associação. Apesar disso, o Lucas faz um belo discurso de como essa casa agora é completamente deles e consegue melhorar o ânimo da parceira. Aí, aproveitando o momento, ele dá uma olhada na carta e vê que é um convite pra festa de boas-vindas, que vai acontecer à noite. Nesse momento, eles escutam alguém batendo na porta e ficam bem desconfiados, já que não estão esperando visitas. Apesar disso, eles dão uma olhada em quem é e veem que se trata do Jerry, o presidente da Associação de Moradores, e o cara está ali para dar as boas-vindas e confirmar que o casal recebeu o convite para a festa. O interessante é que apesar da Jenny ser bem ácida nas respostas, o Jerry continua sendo bem amigável e normal, digamos assim, né? Pelo menos até o fim do papo, quando o cara diz de uma maneira bem bizarra que a festa vai ser de morrer. Mais tarde, o casal vai até o Fort Gruber, que é a sede da associação, e logo de cara eles veem um cartaz enorme que pede por favor para os convidados não morrerem, o que faz a Jenny dizer que isso é definitivamente um culto. E o pior é que até mesmo o Lucas precisa admitir que isso é muito estranho, mas a hora em que ele fala isso, outro casal de moradores se aproxima, e o Ted fala que os novatos ainda nem começaram a ver o que é estranho de verdade. Porém a esposa dele, a Annette, fala que é apenas uma brincadeira, e os dois dão as boas-vindas ao equinox. Ouvindo isso, a Jenny pergunta o que é um equinox, e o Lucas toma a frente todo confiante, e manda a definição do dicionário certinha, que é quando o sol cruza o equador celeste, e o dia e a noite duram o mesmo tempo. Só que tudo que ele ganha com isso é ser chamado de espertinho, porque o equinox deles aqui não tem nada a ver com astronomia, e sim com uma antiga lenda local. De acordo com essa lenda, muito tempo atrás, um portal do inferno se abria de ano em ano, e a Terra era invadida por monstros terríveis. E como o Fort Gruber era a primeira linha de defesa contra essas forças do mal, os moradores eram forçados a lutar contra os demônios. Depois que o Ted termina a história, a Annette pergunta se os novatos querem provar a moonshine caseira que ela trouxe, e a Jenny aceita na hora. Assim que as mulheres se afastam, o Lucas questiona o que realmente é equinox, só que em vez de responder, o Ted pergunta se o jovem sabe atirar, fala que sempre dá pra saber quem vai sobreviver, e deseja boa sorte ao novo vizinho. Após isso, o Jerry chama todos os visitantes e começa a reunião da noite. No início, tudo segue normalmente, falando sobre algumas infrações, projetos futuros e dando as boas-vindas aos novos moradores, desejando que eles sobrevivam. O estranho é que após fazer tudo isso, ele muda o assunto completamente e começa a falar sobre a bruxa como se isso fosse muito normal. O Jerry até chega a perguntar se o Lucas tem alguma pergunta sobre o tema, porém ele ignora o morador e fala que bem provavelmente esse ano eles enfrentarão uma horda de bruxas e que caso alguém encontre uma, é pra sentar a bala nelas, pois magia não para um tiro. Depois de falar sobre as bruxas, o Jerry entra no tema dos lobisomens
lobisomens, e fala que por conta do aumento do preço da prata, só foi possível fazer um número bem limitado de balas. Por isso ele tomou a decisão de deixar essa munição com o Max Scruffy. Ouvindo isso, o Lucas pergunta quem é esse Max Scruffy, e o Ted responde que o cara é uma lenda na comunidade, um homem super peludo e maneiro pra caramba. Então o Jerry pergunta quem quer ficar encarregado de cuidar dos itens mágicos, e a Jenny faz o Lucas aceitar a missão. Após resolver essa questão, o Jerry fica bem sério e explica que o Stickman é o mal na forma mais pura e o líder do exército infernal. Ninguém nunca conseguiu derrotar esse monstro, e por isso eles precisam correr se encontrarem o Stickman. Fora que existem várias criaturas novas todos os anos. Depois que tudo é explicado, o Jerry fala que o sorteio vai começar, e o Lucas tenta levar a esposa pra longe dali. Afinal, todo esse papo é pura loucura, mas a Jenny se recusa a ir embora e vai beber mais um pouco com a Annette. Mais tarde, já no final do sorteio, o Lucas acaba tirando a sorte grande e ganhando uma televisão de 75 polegadas. É claro que eu tô brincando, né galera? Eles estão nos Estados Unidos. E é óbvio que o prêmio é uma escopeta novinha. Ao fim do sorteio, o Jerry fala que eles têm 30 minutos antes do portal abrir, e por isso é pra todo mundo se preparar e usar o banheiro, pois ele não quer outro acidente igual a 2 anos atrás, quando o Ted borrou as calças. Ok galera, alguém não pesquisou bem a vizinhança antes de se mudar, né? E como a gente viu antes com o casal de velhinhos, toda essa história do buraco é real galera. Então, vendo as preparações da associação da vizinhança, eu tenho que apontar algumas coisas aqui, porque esses caras não parecem que vão lutar contra monstros, e sim fazer um churrasco de domingo. Afinal galera, os velhinhos parecem ter feito isso durante a vida toda, se preparando e lutando contra os monstros, e agora eles simplesmente passaram pra um síndico cuidar da parada, e o cara tá ali deixando o pessoal encher a cara de moonshine, que por si só já é um perigo. Afinal, isso é uma bebida destilada de modo caseiro, um erro só nisso aí e ela pode sair mortal. E ainda por cima os caras ficam fazendo sorteio como se estivessem num bingo. Então pra começar, isso que eles chamam de forte é praticamente uma casa comum, né? Se eu sei que todo ano vai ter uma invasão sobrenatural no meu bairro, a primeira coisa que eu faria seria transformar esse lugar numa fortaleza de verdade. As casas seriam no melhor estilo uma noite de crime, totalmente reforçadas, com metal ou grade nas janelas. Só ia ter frestas pra pôr a arma, pra atirar nos demônios que saíssem daquele buraco. Sem contar que eu colocaria um sniper no andar mais alto, com um vigia junto pra ficar de olho em tudo que se aproximasse ou saísse do buraco infernal. Além disso, eu montaria uma bíblia dos monstros, em vez de ter apenas um livro sobre vampiros que nem um dos vizinhos. Afinal, o Jerry parece ser a fonte de conhecimento dessa galera, e ele tá fazendo uma pequena apresentação de cada monstro. Mas deixar o seu conhecimento todo em um cara é brincar com a sorte, pois se esse cara é o primeiro a morrer no ataque, você fica completamente vendido. Então todo mundo que mora ali precisa receber algo como um PDF sobre como lidar com cada monstro que pode sair do buraco e poder se preparar pra isso. Além de que, deveria ser proibido beber antes do equinócio começar, né pessoal? Eu já falei aqui no canal inúmeras vezes como a marvada prejudica os reflexos e o julgamento, e quando você vai lidar com criaturas sobrenaturais, você precisa estar 100% afiado pra fazer isso. Então o certo seria ter uma parede ali com várias armas pra lidar com cada tipo de ameaça, de preferência com o símbolo do monstro em cima, pra qualquer um reconhecer e poder pegar a arma certa na hora que a desgraça começar a rolar. Mas em vez de fazer isso, eles preferiram deixar toda a prata com o tal do Max Scruffy. E aqui é a mesma coisa que eu falei sobre o cara do conhecimento. Se você tem um recurso escasso, ele não pode ficar numa pessoa só. Se acontecer qualquer coisa com o Max Scruffy, até mesmo uma coisa comum do dia a dia, tipo ficar preso num congestionamento de carros, o grupo todo fica sem bala de prata pros lobisomens, e aí geral morre de bobeira. Isso que eles estão fazendo é tipo uma empresa depender de uma senha pra tudo, e essa senha tá justo na cabeça do cara que mexe atestado direto. E pra deixar o negócio ainda mais cagado, eles largam uma escopeta na mão de um cara que claramente nunca segurou uma arma na vida. Pelo que deu pra ver até agora, tá claro que o Lucas é o tipo de cara que foge da luta, em vez de enfrentar ela. Afinal, olha o shortinho que esse cara tava usando pra correr na vizinhança. Pra mim, isso aí já diz muita coisa. Pelo menos alguém deveria ter dado um cursinho pro cara de como operar a escopeta, pra ele não acabar atirando no vento, se machucando, ou pior, machucando alguém do grupo, pois uma arma na mão de um novato é uma aposta no escuro. E falando nisso, o Jerry ainda deixa o Lucas responsável por cuidar dos itens mágicos, itens que ele nem sabe pra que servem. Outra cagada monumental, né galera? Tudo isso, galera, é o tipo de função que você acaba deixando fixo com alguém competente. E todo mundo que participa dessa parada precisa saber o básico de cada função, pra quando alguém bater as botas, tem outra pessoa pra assumir. Pois pelo que me parece, tem uma grande chance de alguém cagar nas calças igual o Ted, e muito mais chance de alguém bater as botas. E como eu falei, com certeza o burro do Lucas assinou o contrato da associação ou da compra da casa sem ler porcaria nenhuma, né? Sempre que você vai se mudar ou fazer algo grande como comprar uma casa, galera, é importante ler tudo pra não acabar caindo numa roubada. Isso que eu nem tô falando da faixa gigante pedindo pra ninguém morrer naquela noite, ou dos vários sinais que o Lucas viu naquela corridinha dele, como as balas de prata, o livro de como matar vampiros. Tudo isso separadamente pode parecer que os vizinhos são no mínimo peculiares, mas se você junta tudo, dá pra começar a suspeitar
suspeitar que tinha algo de errado com o lugar, né, galera? Mas digamos que agora é tarde demais pra esse casal, né? Só resta aprender sobre essas criaturas demoníacas e entrar na luta. Logo em seguida, o Lucas é abordado por duas pessoas, a Leslie e o Mar. O cara pergunta se o Lucas não quer trocar a shotgun pela ferramenta novinha que ele tem. Porém, a Leslie não deixa essa troca acontecer, e até chama o Lucas pra ir usar algumas paradinhas ilícitas no banheiro, quer dizer, praticamente todas elas, dizendo que isso iria ajudar. Em resposta, o Lucas recusa, e fala que o máximo que ele fez foi fumar noz moscada com o primo. Então os dois caem na risada, e a Leslie diz que o novato não vai sobreviver de jeito nenhum. Após os babacas irem embora, o Jerry se aproxima para falar com o Lucas sobre a decisão de se mudar da cidade para o subúrbio. O Lucas diz que passou da fase em que a agitação era algo bom, e está pronto para a próxima fase. Ouvindo isso, o síndico pergunta se a Jenny também está pronta para isso, e o cara responde que sim, e que ela só estava meio mal-humorada hoje porque pensou que a associação fosse maligna. Isso deixa o Jerry em choque, afinal eles combatem o mal. E aí, entrando nesse assunto, o Jerry decide explicar pro Lucas qual é a arma mais efetiva para cada tipo de monstro, e dizer que ele precisa entregá-la para o Scruffy, algo que o novato acha que é pura zoeira com os recém-chegados. Mas antes que eles possam falar sobre isso, o Ted diz que tem algo se movendo lá fora, e o Jerry vai dar uma olhada, afinal ainda faltam 15 minutos para a abertura padrão do portal. E quando o Jerry se afasta, o Lucas vai ficar com a Jenny, que está conversando com a Annette, e dizendo que essa festa de boas-vindas está mais legal do que ela pensou que seria. E bom, aqui é a bebida falando, né? Só que no momento em que ela fala isso, o Jerry grita dizendo que o portal abriu mais cedo, e todo mundo fica apavorado, correndo para os postos de batalha. A situação é tão urgente que o Jerry até começa a falar palavrão, algo que é proibido nas reuniões. Além disso, ele também manda o Lucas mexer a bunda e levar a caixa de itens mágicos para um lugar seguro. Já a Annette, por outro lado, pega duas agulhas de costura e manda o casal assumir a posição na janela. E apesar de não saber o que está acontecendo, o Lucas engatilha a arma e eles ficam prontos para a luta. Nesse momento, os moradores veem um portal gigante se abrindo e ficam cheios de medo, pois além desse portal ser anormal, o Scruffy, que é o melhor combatente, ainda não apareceu. Pra piorar ainda mais, uma horda de bruxas sai voando do portal, e uma delas lança um golpe em um morador aleatório, que é explodido facilmente, deixando o casal novato em choque. Mas na hora em que eles decidem ir embora, o Max Scruffy aparece no forte e fala que não tem mais como ir embora. A única coisa a se fazer... Por conta dessa intromissão, o grupo acaba tendo que voltar para janelas e meter bala nas bruxas, que não conseguem aguentar a tecnologia moderna e vão caindo uma a uma. Até mesmo a Jenny pega uma arma e decide ajudar a defender o forte em vez de ir embora, que era o que o Lucas queria, tanto que o cagão fica em choque num canto, sem ajudar em nada. Aí, apesar da bagunça e de alguns baterem as botas no meio de tudo isso, os moradores conseguem eliminar a horda com o Max Scruffy finalizando a última bruxa. Só que enquanto os moradores estão comemorando, o Lucas enlouquece e pergunta que merda está acontecendo ali. Em resposta, o Jerry fala que o cara precisa se recompor se quiser sobreviver, pois esse foi só o começo. O problema é que nesse momento, os dois viciados voltam no banheiro e assustam o Lucas, que deixa a shotgun cair no chão e acaba abrindo um buraco na coxa do Max Scruffy, e o cara fica puto pra caramba em saber que um idiota desse tinha uma arma. Por sorte, a Jenny é enfermeira e consegue administrar os primeiros socorros rapidamente, enrolando um pano na coxa do cara pra ele não morrer de hemorragia. Depois, os moradores começam a discutir com o Lucas, afinal o Molenga não ajudou na batalha e ainda feriu o melhor combatente deles. Só que o idiota fala que isso não é culpa dele e manda alguém explicar o que aconteceu ali, pois ele está com tripas por todo o corpo. E aí o Lucas entra em pânico e se agacha no canto da sala pra chorar, e o Jerry resolve ir acalmar o cara. Ele ajuda o Lucas a respirar e explica que, assim como diz a lenda, uma vez por ano o portal do inferno vai abrir e os moradores terão que lutar contra os monstros para impedir que a vizinhança seja destruída. Aliás, é por conta da munição e das casas destruídas que as taxas são tão altas. Ouvindo isso, o Lucas pergunta por que alguém ia querer morar ali, e o Jerry diz que é porque eles vão ter uma piscina, o que não faz sentido nenhum pro Lucas. Afinal, um cara acabou de explodir na frente dele, mas em resposta, o Jerry fala que isso quase nunca acontece, e que esse ano foi atípico, pois o portal abriu mais cedo, e o Max Scruffy não estava junto. Na hora em que o Lucas escuta isso, ele se levanta rapidinho, e chama a Jenny para dar o fora dali, porém a mulher fala que os vizinhos precisam da ajuda deles, e que eles devem ficar, mas o Lucas acaba sendo zoado pelo Ted e pela Leslie, e escolhe ir embora. O problema é que nesse momento, o Jerry começa a ficar todo mole, sem conseguir controlar o corpo. Então ele fala que comeu 7 palitos de queijo, e a Leslie explica que ele já era. Afinal, como geralmente cada pessoa come apenas um, ela colocou relaxantes musculares nos palitos para ajudar os vizinhos a ficarem mais calmos durante a batalha. Mas antes que eles possam continuar discutindo, o Ted percebe que ainda tem movimento no portal, por isso os moradores colocam o Jerry em uma cadeira e se preparam para a próxima onda de monstros. Para piorar ainda mais, a Jenny avisa que o Max Scruffy está perdendo muito sangue. Aí fica claro para todo mundo que o cara não pode mais lutar, por isso o Ted entrega os binóculos
óculos pro Lucas e manda o idiota ficar de olho no portal, até porque ele já ferrou bastante a chance de sobrevivência do grupo. Bom galera, essa lenda do Equinox que eles estão passando é um pouco diferente da lenda real, porque ela é praticamente montada em cima do Samhain. E o Samhain é um festival celta no fim de outubro, do dia 31 até o dia 1º de novembro. Esse festival marca o fim da colheita e a entrada do inverno. E aqui acontece exatamente o que essa lenda manda. O véu entre os mundos afina e as portas do outro mundo se abrem, deixando seres sobrenaturais e almas dos mortos atravessarem pro nosso lado. O Cid, que eram uns montes que eram tidos como portais pro outro mundo, eram descritos como sempre abertos no Samhain, e é por isso que eles acendiam grandes fogueiras e se protegiam. E bom, dá pra ver que essa aí não era uma festinha de São João igual a da sua paróquia, né? A galera ficava cagada de medo da fronteira que caía. E bom, com certeza você deve estar aí pensando, porque sim, é daqui que veio o Halloween. Ainda por cima tinha uma lenda específica que combina bastante também, que é a do Ailen. Em todo o Samhain, esse monstro saía do outro mundo tocando uma música mágica que botava todos os guerreiros da guarda real para dormir. E aí com o geral apagado, ele cuspia fogo e incendiava o salão real. E ano após ano, ninguém conseguia impedi-lo, porque ninguém ficava acordado, né? Até que Fionn McConhale se manteve acordado espetando a própria testa com a ponta da lança para não dormir. E assim finalmente ele matou o Ailen. E bom, já esses coitados aqui nem precisam do Ailen pra ferrar com eles, né? Eles têm a Leslie. Quem em sã consciência coloca relaxante muscular na comida, galera? É a mesma coisa que eu falei antes. Se você vai combater criaturas sobrenaturais, é bom estar 100% e não doidão de alguma coisa. O pior de tudo é que relaxante muscular oral é um depressor nervoso central. Ele dá sonolência, moleza e sedação. E o que deixa essa cagada da Leslie ainda mais idiota é que não existe um antídoto pro relaxamento muscular. Não dá pra reverter o efeito. A única coisa que dá pra fazer é dar suporte, manter a pessoa respirando e hidratar o corpo até metabolizar sozinho. E digamos que isso é um processo lento. Por exemplo, a ciclobenzaprina tem meia-vida de 18 a 33 horas, galera. Então o Jerry tá fora de combate por um bom tempo. Fora a galerinha que ainda pode morrer, né? Porque se alguém bebeu o moonshine e comeu os palitos de queijo, essa combinação pode ser mortal. Então, no final, talvez essa galera aí nem precisava das criaturas para finalizá-los. O pior é que o efeito que o Jerry tá sentindo parece uma mistura de relaxante muscular com um paralisante de cirurgia. Afinal, o cara tá consciente e falando. Os comprimidos de relaxante muscular não fazem isso. Ele estaria grog e caindo de sono. E esse quadro em específico é outra coisa completamente diferente. O bloqueador neuromuscular injetado, aquele que te deixa imóvel na mesa de cirurgia. E sim, galera, numa cirurgia você também toma um anestésico que te apaga. Os dois são combinados. Mas de qualquer forma, o Jerry tá ferrado. O melhor seria tirar esse cara da linha de frente e colocar num quarto, pois agora a única utilidade que ele tem é dar informações. Ficar na linha de frente é só uma bela forma do cara bater as botas pra algum monstro que atacar ele. E se fosse apenas a Leslie de idiota ali, tava tranquilo, né, galera? Mas ainda tem o Lucas fazendo cagada. Aquele disparo acidental dele no Max Scruff era totalmente previsível. Como eu falei antes, não dá pra largar uma arma na mão de um novato, ainda mais quando é um imbecil. Aí qualquer descuido pode ser fatal. Porque, galera, o que tem de gente que se desloga do servidor sem querer ou acaba se ferindo com armas não tá escrito. Cerca de 1 a cada 3 disparos acidentais que acabam acertando uma pessoa acabam matando. E 80% dos disparos acidentais são erro dos usuários fazendo algum tipo de cagada. Então se você junta gente bêbada, em pânico e sem treino nenhum, era só questão de tempo até alguém tomar um tiro, né? Ainda por cima, galera, sob adrenalina, até quem é treinado pode acabar errando o tiro. Então isso é mais um motivo pra esse cara não ter recebido uma arma, pois até mesmo se ele tentasse ser útil, a chance dele fazer uma cagada seria grande. E por falar em cagada grande, o Max Scruff tá lascado, galera, porque a Jenny não me parece ser uma enfermeira muito competente, hein? Afinal, ela só pegou um paninho e simplesmente jogou em cima da coxa do cara que tava com um rombo gigante, que parecia os buracos no asfalto aí da sua cidade. O que ela tinha que ter feito ali era ter começado a rezar, pois um ferimento daqueles, naquele local da perna, só tem uma solução: correr direto pro hospital, de preferência de helicóptero. Mas fora a oração, galera, se a artéria femoral foi perfurada pelo tiro, aquele pano devia ficar uns 10 a 5 centímetros acima do ferimento. Ela devia pegar um pedaço de pau, ou uma chave de fenda, por exemplo, pra torcer o pano, porque é isso que aperta de verdade, e precisa apertar até parar totalmente o fluxo de sangue. Não é diminuir não, é estancar por completo. Se pingar qualquer coisa, tem que apertar mais. Aí você trava o bastão, prende e anota a hora da aplicação, e geralmente espera o socorro chegar. Mas como esses coitados vão ficar presos aí, vamos combinar que esse cara aí tá lascado. Não dá nem pra falar muito de afrouxar o torniquete pro sangue fluir pro resto da perna do coitado, porque isso aí é um mito bem perigoso. O jeito é fazer o torniquete e esperar por alguém que sabe o que fazer chegar pro resgate. Numa situação real, é claro. Mas o que me impressiona de verdade é que esses caras nem têm um torniquete comercial ali nesse forte, porque mesmo que não tivesse um idiota pra atirar em alguém, outra pessoa poderia ser ferida. E um desses, e um kit de primeiros socorros, é barato pra caramba. E como eu já disse, né, galera, esse pessoal se preparou muito mal pra essa invasão toda. Eles conheciam a maioria das
das criaturas que saíam de dentro do portal sabiam da fraqueza das bruxas, por exemplo. E já que esses caras não fizeram muitas proteções físicas, pelo menos eles podiam tentar proteções folclóricas contra os feitiços, né? Se eu tivesse no lugar desses idiotas, eu entalharia várias witch marks, ou marcas apotropaicas, se você preferir. Eu cravaria ou pintaria vários hexafólios, justamente nos pontos de entrada e também nas laterais das janelas, para funcionar como uma espécie de proteção contra os feitiços que as bruxas lançavam. Afinal, esse tipo de selo protege contra o mal entrando na casa, e digamos que uma bola verde lançada por uma bruxa pode ser considerado o mal, né? E isso é conhecimento básico contra a bruxaria, e não custaria nada tentar, né? Talvez fazendo isso, ninguém receberia aquele Kamehameha da bruxa e explodiria. Aí enquanto Lucas está observando o portal, ele vê alguns espíritos saindo, e os descreve pro Jerry como sendo 3 orbes cinzas. Isso deixa o presidente da associação bem preocupado, e ele começa a explicar que esses são os espíritos do Kung Fu. Só que antes que ele possa terminar, os espíritos possuem 3 jovens e assumem posições de luta. Aí para ajudar os moradores, o Jerry avisa que eles não podem deixar os possuídos morderem eles de maneira nenhuma. Além disso, ele também fala pro Lucas ir até o baú de itens místicos e pegar a espada mágica de pessegueiro. Só que o Lucas obviamente trava de medo e fica parado que nem um bananão. Por isso, o Mar não perde tempo e avança para cima dos inimigos com a chave de cano novinha dele. Mas apesar do coitado dar alguns golpes, ele é totalmente combado por técnicas de Kung Fu e cai facilmente. Isso sem contar que a Leslie cheira um monte de pó de plim-plim-plim e pega no sono ali mesmo. E bom, na cabeça dela ela tava fazendo isso aqui, ó. O problema é que isso aí era só a imaginação dela, né? Aí o forte vira uma completa bagunça, com todo mundo correndo pra se salvar e lutando contra os possuídos. O Lucas, aliás, é quase mordido por um deles. Só que por sorte, a Annette joga uma agulha no pescoço do inimigo e salva o idiota. Infelizmente, o Jerry não tem tanta sorte e acaba sendo arremessado bem longe, como se fosse um boneco de pano. Mas pelo menos, ele não é mordido. A Leslie, por outro lado, é mordida, se transforma e ainda por cima passa maldição pro Mar. Aí quando ficam apenas o Jerry e os 2 casais vivos, o Ted decide pegar a shotgun do Lucas para enfrentar os inimigos. Porém o Jerry explica que o Kung Fu não é igual à mágica das bruxas, e que por isso, a única coisa que funciona neles é a espada de pessegueiro. Por isso ele fala outra vez pro Lucas ir pegá-la, mas assim como antes, o covarde fica com medo e sai correndo para uma despensa, mandando todos os outros correrem também. Então as mulheres pegam o Jerry e o levam pro armário enquanto o Ted luta contra os monstros. Assim que o Ted vê que elas estão em segurança, ele pega o Max Scruff com uma mão e o arrasta para dentro da dispensa, formando aura pra caramba e mogando o Betinha do Lucas. Depois de se trancarem na dispensa, o Ted confirma que o Max Scruff ainda está vivo e o Lucas tenta ligar para emergência para pedir ajuda. E apesar do Ted falar que não adianta de nada fazer isso, o Lucas continua tentando, até o Ted pegar o celular e explicar que a polícia não se intromete nos assuntos dessa comunidade. O Lucas não entende como isso é possível, e o Ted fala que estava tudo explicado no contrato da associação. O único problema é que o babaca só passou o olho no contrato, e isso deixa o Ted ainda mais puto. Afinal, tudo isso só está acontecendo por culpa desse imbecil. Mas a hora em que o Lucas escuta isso, ele fala que a culpa não é dele, mas sim dos moradores que estão escondendo monstros nesse local, algo que na verdade também estava explicado no contrato. E aí, vendo que o Lucas está fora de si e sem entender a merda que fez, o Ted manda o idiota calar a boca e deixa bem claro que todas as pessoas que morreram até agora foram por culpa dele. Aí, vendo que isso finalmente fez o Lucas cair na real, o Jerry tenta amenizar a situação, dizendo que foi um acidente e que todos sabem os riscos de viver ali. Nesse momento, a Jenny pergunta por que os policiais não socorrem a vizinhança, e o Jerry explica que quando o governo descobriu sobre o portal, eles tentaram tirar as pessoas da vizinhança, porém os moradores fizeram um acordo com o governo, e agora esse local é praticamente como um mini condado, sendo esse o motivo deles não precisarem pagar IPTU, algo que também estava bem explicado no contrato. Então a Jenny pergunta se vale a pena, levando em conta o perigo, e o Ted explica que até esse ano, eles tiveram apenas uma morte depois que contrataram o Max Scruff, o que valeu totalmente a pena. Ou talvez não, né? Até porque agora, eles podem morrer por culpa do Lucas. Mas voltando ao que interessa, o Jerry fala que os espíritos de Kung Fu só podem ser finalizados se forem golpeados no coração pela espada de pessegueiro, que infelizmente ficou fora da dispensa. E ela funciona graças à magia taoísta. Por esse motivo, o presidente lembra que eles não têm tempo e precisam pegar a espada rapidamente e finalizar os inimigos. Ouvindo isso, a Jenny pergunta se não é melhor apenas ficarem ali até voltar a ser seguro. Em resposta, o Jerry explica que as ondas só vão se acumulando e uma hora algum monstro vai ser capaz de arrombar a porta. O único problema nisso tudo é que não tem ninguém para lutar contra os espíritos e derrotá-los. Afinal, o Max Scruff não pode mais batalhar. Aí, sabendo que tudo isso é culpa dele, o Lucas fala que vai pegar a espada e finalizar os espíritos para se redimir. O Ted acha isso uma grande besteira e manda o Lucas ficar quieto novamente. Porém, a Jenny explica que na verdade, o marido é bem rápido e realmente pode ter sucesso. E para convencer o Ted, o Lucas até fala que corre mais de 1,5 km em menos de 4 minutos e 47 segundos, o que é bem rápido. Sabendo disso, todos na sala concordam em deixar o Lucas lidar com a situação, e o Ted fala que vai junto com o cara para
para criar algumas distrações e garantir que o Lucas não os abandone. Ok, galera, sinceramente eu não sei como é que esse pessoal sobreviveu por anos fazendo isso. Com certeza o Max Scruff carregava essa galera nas costas, pois eles dificultam bastante a sobrevivência. Afinal, não faz sentido algum você trancar todo o seu arsenal místico ou itens de rituais que finalizam as criaturas que saem do portal dentro da porcaria de um baú, né, galera? Tudo bem você deixar lá durante o resto do ano, mas o dia em que a porcaria do portal vai abrir, o mínimo que precisa ser feito é deixar tudo à mão. Você não tranca um extintor de incêndio com cadeado, né, galera? Se bem que no Brasil deve ter algum lugar que precisa trancar, pra não sumir misteriosamente, se é que vocês me entendem. Mas ali a história é diferente. Tudo que é capaz de finalizar um monstro tinha que estar daquele jeito que eu falei antes, à mostra e pronto pra ser usado em combate, pois eles não sabem qual vai ser a próxima onda de inimigos, então não tem tempo para ficar procurando a arma certa na porcaria do baú. Agora falando dos espíritos de Kung Fu, essa lenda aqui é real também, porém são duas coisas que eles juntaram numa só. A parte de morder e virar um monstro vem direto do Jiangshi, o clássico morto-vivo do folclore chinês. Nessa lenda, quando a alma espiritual abandona o corpo, sobra só a alma corporal e o cadáver se reanima. E na lenda também existe o contágio. Quem é ferido por um Jiangshi é infectado pelo veneno do Jiangshi e vai se transformando em um aos poucos. É por isso que o Jerry gritou para não deixar os zumbis morderem. E essa lenda tem counters folclóricos. Aqui as fraquezas do Jiangshi incluem um talismã de papel, arroz glutinoso e até espelho, porque dizem que eles temem o próprio reflexo, além da soleira de madeira na porta. E o mais forte desses counters é a madeira de pessegueiro, porque o pessegueiro é a essência dos 5 elementos, capaz de subjugar as auras malignas e afastar os espíritos maus. E lembra que eu disse que era uma combinação? Bom, a segunda parte seriam os Boxers, porque o Jiangshi não luta Kung Fu. Isso vem da revolta dos Boxers na China. Entre 1899 e 1901, existia a tal da Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos, que praticava possessão espiritual de verdade como um ritual. Os caras entravam em transe, invocando deuses e espíritos para baixar no corpo, e acreditavam que quando possuídos, eles ganhavam uma habilidade marcial sobre-humana, e que ficavam invulneráveis a lâminas e bala. Os caras acreditavam tanto nisso, que eles iam enganar os outros em praça pública, atirando com festim em si mesmos, para provar que eram imunes. E aí o negócio subiu pra cabeça dos caras, porque em 1900, eles marcharam sobre Pequim, e cercaram embaixadas por 55 dias. E bom, eles não eram a prova de bala. 20 mil soldados com armas de fogo massacraram os Boxers. Mas aqui a lenda é real, né, galera? Os espíritos do Kung Fu realmente são imunes a tiros, e digamos que manter só uma espada para lutar contra algo que você sabe que pode se espalhar para outras pessoas é uma burrice sem tamanho, né? Todo mundo deveria ter pelo menos um pedaço de madeira de pessegueiro consigo, para poder se virar se fosse pego por um dos espíritos, já que o próprio nome das criaturas crava que você não vai peitar eles na mão. Além disso, eles não juntaram nenhuma das outras fraquezas para combater os seres, né? Fora isso, galera, como eu já falei várias vezes, essa associação é bastante burra. Os caras sabem que possivelmente pessoas novas vão se mudar para esse lugar e simplesmente confiam que todo mundo vai ler o bendito do contrato. E assim, eu não tô falando que é errado ler um contrato, mas sempre tem gente igual o Lucas, né? O cara é totalmente incompetente. Afinal, hoje em dia, se você joga um contrato no Geppetto ou no Cláudio, ele já lê inteiro pra você e pelo menos dá umas dicas pra você avaliar inicialmente. E aí, depois de tirar as dúvidas iniciais, você pode conversar com um advogado ou decidir assinar. Mas o Lucas nem isso fez. O cara nem leu o suficiente pra ver no que tava se metendo. E o pior é que muita gente faz isso. Quase 100% das pessoas aceitam os termos legais, sem nem ler. E o pior é que isso é algo que já fizeram experimentos sobre. Um estudo chamado de A Maior Mentira da Internet criou uma espécie de rede social falsa chamada Name Drop. E no contrato, enfiaram duas cláusulas absurdas de propósito. Uma delas era que você aceitaria entregar o seu primeiro filho como pagamento, e a outra era que seus dados iam direto pro governo. Entre 500 pessoas, apenas uma percebeu a cláusula do governo. A do primeiro filho passou batido por 98%. E o problema disso pra gente se resume a tempo. O caso do Lucas é burrice mesmo. Mas enfim, ninguém tem tempo de ler esses termos gigantes, por isso temos o costume de só aceitar e seguir a vida. Então a associação precisava prever que alguém ia assinar sem ler, e sempre fazer um tipo de reunião na assinatura desse contrato, para explicar sobre as cláusulas. Ainda mais considerando que a polícia não pisa nesse lugar, monstros saem de um portal, e todo ano tem uma batalha pela sobrevivência, né? Aqui é diferente do que eu falei lá no começo de ter um PDF explicando como lidar com os monstros, pois a pessoa tá assinando um contrato para fazer parte desse lugar. Ela precisa receber todas as informações antes de entrar ali, para ver se ela tá disposta a viver nesse mini condado, onde ela vai ter que lutar contra monstros e não pagar IPTU. E eu tenho que falar pra vocês, hein? Eu acho que eu toparia esse trato. Se esse condado tiver 0 impostos e só pagar a taxa de condomínio, eu acho que eu aceitaria fácil. Imagina não precisar dar grana pra político sanguessuga pro resto da vida. Mas eu tô brincando, né, galera? É mais fácil esse portal aparecer no meu quintal do que a gente se livrar de impostos no Brasil. E pelo jeito, pro pessoal que mora ali, parece que essa troca vale a pena. Afinal, eles contrataram
contrataram o Max Scruff para lidar com esses seres, e segundo o Ted, apenas uma pessoa tinha batido as botas até essa noite. Mas existe um nome pro que o Ted tá fazendo, se chama normalização do desvio. O pior é que esse conceito se encaixa em muita coisa na nossa sociedade. Ele foi estudado a fundo após o desastre do ônibus espacial Challenger. Esse conceito explica que uma organização vai aos pouquinhos, aceitando como normal um risco que na verdade deveria ser inaceitável. É tipo quem sai em São Paulo com o celular do bandido e acha que isso é normal. Aí esse tipo de coisa vai sendo normalizado, porque das outras vezes não deu em uma tragédia, até o dia em que realmente dá. Aí no ano em que morre um só, a barra do aceitável começa a descer, e o absurdo de gente morrendo todo ano no condomínio acaba virando rotina, e se torna o preço de morar ali. Então o Ted não tá mentindo, só que pra ele os mortos não são uma tragédia, e sim uma métrica de sucesso. Se morrer poucos, ou apenas um, isso já conta como vitória. Mas o problema da normalização do desvio é que ela funciona lindamente, até o momento em que surge um elo fraco, tipo o Lucas, que acaba empurrando todo o sistema pra fora daquela margem. Aí toda aquela conta atrasada dos anos que valeu a pena, chega de uma vez só, e aí finalmente a merda bate na porta. Então os caras se despedem das parceiras, se preparam e saem correndo da despensa para pegar a espada. O estranho é que eles não encontram nenhum inimigo do lado de fora. Aí a falta de monstros é muito mais bizarra de que ver os inimigos. E o Ted manda a Jenny ficar de guarda na porta com uma arma, e o Lucas também quer uma, mas por conta do histórico do idiota, o Ted nega com todas as forças, e manda o imbecil continuar andando, afinal o molenga já estava querendo desistir. O problema é que quando o Lucas está procurando pela espada, e sofrendo para encontrá-la em um baú pequeno, a Jenny vê uma neblina entrando na sala, e conta pro Jerry. Na hora em que o cara escuta sobre isso, ele fala que ele está no teto. Tô brincando, galera, ele fala que ele está aqui. Então a Jenny é jogada para trás, e a porta da despensa se tranca sozinha. Do lado de fora, a neblina se aproxima dos caras, e do nada, os espíritos de Kung Fu também aparecem, deixando a dupla em choque. Por sorte, o Lucas encontra a espada de pessegueiro e finaliza todos os inimigos. Só que não, né? Porque na verdade, ele age como um covarde outra vez, e sai correndo pra despensa enquanto o Ted fica lutando sozinho. Mas a porta do quarto não abre de jeito nenhum, e a Jenny resolve atirar no trinco pra ver se consegue arrombá-la. O problema é que a bala ricocheteia, e acerta a outra perna do coitado do Max Scruff. Aí percebendo que não tem como entrar, e vendo que o Ted está se dando mal, o Lucas volta pra ajudar o cara, e golpeia um dos espíritos com a espada, salvando o vizinho de um ataque surpresa. Porém o Lucas percebe que a situação vai piorar, e puxa o Ted para dentro do banheiro. Aí eles se trancam lá. Ali dentro, o Ted explica que o Lucas precisa golpear o coração pros espíritos morrerem, e fala que após ele retomar o ar, eles vão voltar pra fora, e acabar com os inimigos antes que venha a próxima horda, algo que seria muito mais fácil com o Max Scruff. Aí percebendo que ferrou tudo ao ferir o Max Scruff, o Lucas pede desculpas, aceita que estragou tudo, e que devia ter ido vigiar as janelas como foi ordenado, pois assim não teria acertado o especialista. E vendo que o Lucas finalmente encarou a realidade, o Ted pega mais leve com o jovem, e fala que agora chegou a hora dele se provar, pois a Jenny precisa dele, a associação precisa dele, e esse é o momento que ele precisa escolher se vai ser derrotado pela vida, ou se vai lutar contra ela. Ouvindo isso, o Lucas mostra que realmente quer agir diferente, porém ele fala que está assustado demais para conseguir. Em resposta, o Ted fala que também está com medo. A questão é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, pois agora eles precisam mostrar força para superar o medo. E aí, se sentindo motivado por essa conversa, o Lucas se anima e vai botar para quebrar contra esses monstros. Só que no momento em que eles iam sair do banheiro, o Lucas vê o pó de plim 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 da Leslie em cima da mesa e propõe que eles usem isso para ressuscitar o Max Scruff, algo que vai ser bem necessário, pois do nada, vários uivos de lobo vêm do lado de fora, e sabendo que a situação vai piorar logo, a dupla sai do banheiro e começa a atacar os espíritos, sendo que ao contrário de antes, dessa vez o Lucas realmente luta contra os monstros. O problema é que o coitado não tem força suficiente para alcançar o coração dos espíritos. Por conta disso, os dois adotam uma tática de bater o martelo, com o Lucas segurando a espada na frente do coração dos inimigos, e o Ted usando a shotgun como martelo, para pregar a espada no peito deles, um plano que realmente dá certo, e faz as criaturas explodirem. Ao mesmo tempo, na despensa, o trio escuta os uivos dos lobos, e o Jerry manda a Jenny recarregar as armas com balas de prata que o Max Scruff está carregando, o que acaba sendo bem complicado pra coitada, que não tem experiência com isso. Mas de volta aos caras, eles finalmente terminam de eliminar os espíritos Kung Fu, e ficam animados por conta da vitória. Só que antes que os dois possam comemorar, um lobisomem demoníaco bem sinistro aparece ali, e o Ted entende que a situação tá feia, por isso ele entrega o pote de pó pro Lucas, e manda ele levar para o Max Scruff. E o mais da hora é que enquanto o Lucas vai até a despensa fazer o Max Scruff acordar, o Ted fica lutando no mano a mano contra um lobisomem demoníaco. É isso mesmo, galera, o cara tá tentando bater no lobisomem sozinho. E o mais doido é que ele consegue derrubar a criatura algumas vezes, e dar vários socos nela. O problema é que no final de tudo, o cara é apenas um humano, por isso ele acaba sendo golpeado nas costas e derrubado no chão. Aí o lobisomem, por outro lado, vai pra cima da Annette e pega ela pelo pescoço. Aí vendo que a esposa estava perto de ser devorada, o Ted pega uma serrinha que ele jogou
jogou no lobisomem mais cedo e usa pra cortar o braço da criatura. Só que isso deixa o monstro full putaço e faz ele atravessar o outro braço no peito do cara, deixando o coitado nas últimas. Nessa hora, o Max Scruff finalmente acorda todo malucão, pega a arma da Jenny e estoura a cabeça do lobisomem sem dó nem piedade. Depois disso, ele deita novamente e começa a enlouquecer por conta do pó de Plim Plim Plim. E aproveitando esse momento de paz, o Lucas aproveita para se desculpar com a Jenny e falar que não queria deixá-la pra trás naquela hora. Porém, antes que os dois possam falar sobre isso, o Lucas escuta a Annette chorando no corredor e vai ver o que aconteceu. Dessa forma, ele encontra o Ted jogado no chão, já nos últimos suspiros de vida. E vendo o Lucas se aproximando, o Ted faz uma piadinha dizendo que perdeu pra vida e o motiva, falando que esse é mais um daqueles momentos em que o Lucas vai precisar ser forte. Então o Ted fala que ama a Annette e parte dessa pra uma melhor, deixando todo mundo triste pra caramba, incluindo a gente, né? Até porque esse aí era o GOAT do filme, né? Mas logo após o Ted ir de base, alguma coisa possui o corpo do cara e começa a estrangular a Annette. Vendo isso, o Lucas pega uma serra e ameaça o espírito. Afinal, ele não quer ferir ainda mais o corpo do cara, mas no final ele consegue ser forte e golpeia o cadáver para salvar a mulher. Ok, galera, definitivamente, essa não é a noite do Max Scruff, né? O cara só se lasca, e ainda por cima é só o casal que ferra com o coitado. E galera, existe uma regra em segurança com armas que diz pra você nunca atirar em superfícies planas e duras. E o motivo é exatamente o que aconteceu com o disparo da Jenny, porque ele acabou ricocheteando. E geralmente, superfícies como concreto, pedras e aço são as que mais geram ricochete, e a probabilidade é muito maior em ângulos rasos. A bala até perde velocidade quando é desviada assim, mas ela continua com energia letal, e ainda por cima, pode voltar na direção de quem atirou. Pra vocês terem ideia, galera, em um assalto em 2014 em Sydney, uma refém chamada Katrina Dawson acabou morrendo depois que a tropa tática invadiu o local, e ela acabou sendo atingida por fragmentos de um ricochete, de um disparo da própria polícia. Fora isso, galera, esse pessoal não para de me surpreender. Eles até acertaram em não dar a pistola pro Lucas, afinal o histórico do cara já tá todo cagado. Mas deixar a única arma que finaliza os zumbis na mão desse cara também é loucura, né? Eu mandaria ele ser a distração sem pensar duas vezes, galera. Afinal, esse cara foi tão inútil até agora que ser a isca seria a melhor coisa que ele faria. E bom, se ele batesse as botas, não faria muita diferença, porque por enquanto o frag dele tá negativo. E aí o Ted ficaria responsável por pegar a espada do baú. Pelo menos o Ted teria força para atacar o zumbi, né? Diferente do molenga do Lucas. Mas assim, eu até deixo uns créditos aqui, porque o Bananão se redimiu um pouco depois. Agora falando do pó de Plim Plim Plim, galera, esse é outro plano cagado. Eu já falei que se entupir de tóxicos antes de uma luta é burrice, né? Pra começo de conversa, galera, o pó de Plim 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 só ia piorar a situação do Max Scruff. Apesar de ser um estimulante, o Pirlim Pim Pim também é um vasoconstritor forte. E falando isso até parece que é um benefício, né, galera? Mas esse efeito acontece melhor quando é passado topicamente em uma mucosa, por exemplo. E raramente, até mesmo alguns médicos usam em cirurgias de ouvido, nariz e garganta para ajudar a controlar o sangramento durante o procedimento. E veja que eu falei raramente, porque não é algo comum. Já pro Max Scruff, esse coitado perdeu muito sangue, e ele teria outro problema com essa cafungada que ele deu, pois a adrenalina no corpo ia disparar, o que acelera o coração, sobe a pressão e a temperatura. Isso por si só já aumenta o oxigênio que o coração precisa, e pode causar um infarto até em alguém saudável. Agora imagina no coitado aí, que tomou 2 tiros e perdeu muito sangue. Agora falando do lobisomem, que o Max Scruff desceu a bala, ele também se encaixa na lenda do Samhain, aquela festa que eu falei antes. Na velha Irlanda, tinha um lugar chamado Cruachan, e lá tem a Caverna dos Gatos, que o povo chamava de uma das portas da Irlanda pro inferno. E segundo a lenda, 3 lobas saíam dessa caverna sempre que tinham um Samhain e matavam o gado, até um guerreiro abatê-las com uma lança. E bom, aqui eles resolveram na bala de prata, né? Mas como eu falei antes, deveria ter mais armas de prata, como uma espada, por exemplo. Com certeza isso seria muito útil na luta do Goat contra o lobisomem, porque se aquela serra fez um estrago no bicho, uma espada de prata ia dar conta do recado, e deixaria o X1 até mais equilibrado. Isso pra não dizer que o Ted sairia vivo se tivesse com a arma certa, né? E assim, galera, se tem uma coisa que esse pessoal precisa aprender com a morte do Ted, é que quem morre ali pode voltar de alguma forma. Então daqui pra frente, eles precisam colocar uma regra, como o atire 2 vezes de Zumbilândia em prática. Por isso que eu ficaria de olho no Max Scruff. Esse coitado aí tá armado até os dentes, e se esse cara bate as botas, e alguma coisa possui ele, vai ser bem difícil parar o maluco. Depois disso, o Lucas e a Jenny se sentam em um canto, e o cara se desculpa por ter colocado a esposa em toda essa situação. Afinal, ela nem queria estar ali pra começo de conversa, e tudo poderia ser diferente se ele tivesse dado ouvidos a ela. A Jenny até concorda com isso, porém ela começa a mencionar todas as pessoas legais que conheceu nesse lugar, e as coisas incríveis que eles faziam. Aí o Lucas fica sem entender porque ela tá falando isso, e a jovem explica que apesar dos pesares, essa vizinhança realmente seria um ótimo lugar para criar uma família, e que ela não o culpa por nada do que aconteceu hoje. Ao mesmo tempo, o Jerry motiva a Annette a continuar lutando, e fala que tem um plano bem doido para eles conseguirem
sobreviver. Por conta disso, os 4 se reúnem na sala de estar. Enquanto a Jenny observa o portal, o Jerry explica que o plano dele é usar a bebida caseira da Annette para explodir o portal, ou seja, parar de defender e ir direto pro ataque. E isso pode dar certo, porque a bebida dela é o famoso Pitu, com 95% de pureza de álcool, praticamente álcool puro, uma parada que nem devia ser consumida, né? Então eles vão encher um recipiente de pulverização com essa bebida, e o Lucas vai correr até o portal, jogar o negócio lá dentro para explodir tudo e voltar correndo. O problema é que durante a discussão do plano, a Jenny nota um movimento no portal e fala que tem um morcego vindo em direção ao forte. O estranho é que esse morceguinho entra na casa e apenas fica parado. Isso até que do nada ele explode sem aviso. Vendo isso, o Jerry explica que esses são os morcegos kamikazes, algo que ele só ouviu falar nas lendas. E como tem mais uma colônia desses animais saindo do portal, o Jerry fala que está na hora de colocar o plano em ação e manda a Jenny pegar uma arma e eliminar o máximo possível antes deles chegarem no forte. Já a Annette, por outro lado, começa a encher o galão com a bebida. Além disso, o Max Scruff chama pelo Lucas e fala que vai com ele até o portal para servir como cobertura. E para isso dar certo, o Max Scruff monta nos ombros do Lucas e tem os pés amarrados ao corpo do cara para não cair. E bom, eu não sei como é que a física vai permitir esse cara correr com o maluco nas costas, mas tudo bem, né? Aí com tudo pronto, eles repassam o plano e a Jenny fala que ama o marido e que está feliz por terem se mudado para essa vizinhança. Então o Lucas pega o galão de pulverização e sai correndo até o portal, enquanto o Max Scruff atira em todos os morcegos para dar cobertura. Dessa forma, os dois conseguem chegar até o portal e explodi-lo facilmente. Só que não, né? Pois nos últimos metros, eles acabam caindo, virando o galão de bebida e tendo dificuldades para se levantar. Por sorte, os idiotas se viram para cima a tempo, e o Max Scruff tem a chance de finalizar os morcegos que iam atacá-los. Além disso, o Lucas consegue usar a faca do mercenário para cortar a fita e se libertar para levantar o galão. Só que infelizmente, é tarde demais e toda a bebida cai no chão. Sabendo disso, o Max Scruff mostra que tem uma bomba amarrada no peito e manda o Lucas levá-lo até o portal. Em paralelo a isso, a Jenny até percebe que o Lucas e o Max Scruff estavam um pouco ferrados, porém ela não tem tempo de pensar neles, porque o forte está se enchendo de névoa. Então do nada, o Jerry é tocado por alguma coisa e levado para longe. A pior parte de tudo isso é que todo o ambiente fica em completo silêncio e a temperatura baixa a ponto de criar gelo nos vidros. Do nada, uma criatura encapuzada extremamente bizarra aparece atrás das mulheres, e a Jenny não pensa duas vezes e se afasta, mas a Annette acaba demorando um pouco mais, e parece ficar completamente em choque. Só que em vez de estar paralisada, ela só queria aproveitar o momento certo para vingar a morte do Ted, por isso ela pega uma daquelas agulhas e enfia na cabeça do monstro. Porém o bicho praticamente nem sente o golpe, e dá um tapão na cabeça da coitada, que joga ela longe. Depois disso, ele pega a agulha e a lança no peito da Annette para confirmar a kill. Com isso feito, ele retira o capuz para mostrar que é mais feio do que tacar pedra em cachorro, e aí o bichão faz a Jenny levitar. Sem saber disso, o Lucas finalmente chega à beira do portal e começa a achar maneiras de retirar o colete de bombas do Max Scruff, afinal ele não quer que o cara vá de base. No entanto, o Max Scruff fala que já está morto e que agora a associação pertence ao Lucas, e o mercenário até atira perto dos pés do cara para forçar ele a fugir. Aí sem opções, o Lucas corre o mais rápido que pode para longe do portal, e o Max Scruff finalmente fica sem munição. Aí ele se joga no portal e a bomba explode. Graças a isso, a conexão com o inferno é completamente cortada, e esse monstro feioso explode numa poeira, deixando a Jenny viva e sem ferimentos. Então ela olha pela janela e vê que o Lucas também está bem. Mas o mais doido é que do nada, o Jerry reaparece na sala do clube chorando e dizendo que aquele monstro tocou nele de uma maneira inapropriada. Um ano depois, nós vemos o Jerry recebendo os novos vizinhos e os chamando para ir na festa de boas-vindas que terá mais tarde. Após isso, ele se encontra com o Lucas e com a Jenny, que já estão agindo iguais ao Ted e a Annette, e os três começam a conversar como bons vizinhos e membros da associação de moradores. Ok galera, o plano final deles é uma boa ideia, mas o jeito que eles pensaram em executar era brincar com a sorte, né? Pra começar, já é difícil colocar dois caras em cima um do outro desse jeito aí, lá ele da Silva, e fazer isso tira totalmente a mobilidade galera. Não tem como correr naquela velocidade com um cara nas suas costas e ainda carregando um galão cheio, e a quinta série deve estar ficando maluca aí, né? Mas vamos fazer de conta que isso é possível. Mesmo assim, você tá carregando alguém nas costas e um recipiente extremamente delicado com um líquido altamente inflamável. Basta qualquer descuido e já era. Ainda mais se você é idiota o suficiente e não sabe fechar a porcaria da tampa. Isso que eu nem tô levando em conta os morcegos kamikazes por todo lado. Se um bicho explodisse perto deles, já era. Era melhor levar as garrafas ou pelo menos tentar ir pela cobertura das árvores para dificultar a visão dos morcegos. Seria muito mais inteligente que sair correndo no campo aberto, né galera? Isso que eu nem tô falando que eles não precisavam perder tempo com a cachaça, já que o maluco do Max Scruff tinha uma bomba com ele. Era só esse cara ter contado que tinha um plano para se explodir se tudo desse errado
errado, que aí eles poderiam considerar a bomba no plano. E tem outra coisa, se essa porcaria de buraco poderia ser explodida a qualquer momento, era só montar uma carga explosiva acima dele todo ano, e quando estivesse marcado para começar o equinox, era só esperar a primeira horda aparecer, soltar a bomba, fechar o buraco pela noite e lidar com o que saiu lá de dentro, e ficar de boa pelo resto da noite. E aquele monstro que aparece no final, provavelmente era o Stickman que o Jerry alertou no começo de tudo. No folclore, o nome dele é Wild Hunt, ou Caçada Selvagem, um host espectral dos mortos, que cavalga no Sunheim. Aqui eles colocaram um capuz no bichão, quase fazendo ele virar um Nazgûl, mas ver o Wild Hunt era um presságio de morte, e quem tentava enfrentar acabava se lascando, tanto que o pessoal lá dentro não ia conseguir derrotar o bichão, e ele só desapareceu por conta que o buraco foi explodido. Afinal, o próprio Jerry disse que a única solução se ele aparecesse era correr. O pior é que até a lenda desse ser diz que você não pode fazer nada contra ele. Em muitas versões, apenas ficar parado no meio da estrada é o que te protege, pois se você fizer algo, será punido por isso. Algumas lendas dizem que deitar de bruços também funcionava, pois esse ser não cavalgava abaixo da altura de um boi, ou seja, se você deitasse, ele passaria acima de você, e não por cima. Mas como o bicho não tava a cavalo aqui, só restava ficar de boa e fugir mesmo. Mas pelo menos agora, galera, eu espero que esse pessoal tenha aprendido que não dá pra deixar a defesa do bairro inteira concentrada em apenas um homem, até porque o maluco teve que se sacrificar para acabar com as hordas aquele ano. Como eu falei lá no começo, o pessoal do Fort Gruber praticamente dependia 100% do Max Scruff pra tudo, e quando o cara ficou fora de combate, várias baixas aconteceram, e teve uma grande chance deles não sobreviverem naquela noite. Então o correto seria preparar melhor o local, e se for contratar gente para lidar com o monstro, contrata pelo menos uma equipe em vez de um cara só, pois nem todo mundo vai levar a parada tão a sério como o Max Scruff, que tava pronto para se sacrificar pela causa. Mas agora passando para as notas, vamos começar pela Annette, galera. Nota 6 pra ela. A mulher sabia lutar, apesar de eu achar que a escolha de armas dela não era das melhores. Só que apesar disso, ela se virou bastante, e até salvou o Lucas de ser mordido. O problema é que o luto pelo Ted mexeu com a cabeça da coitada na pior hora possível, e fez ela tentar lutar contra o Stickman, e isso foi o que acabou com ela. Já o Jerry, ele leva um 5. Aqui é meio complicado, né? O cara era uma enciclopédia ambulante sobre o portal, mas o erro dele foi comer palitos de queijo demais. É claro que não tinha como ele saber que estava batizado com relaxante muscular, mas de qualquer forma, se entupir de queijo antes de uma luta mortal não me parece uma boa escolha, ainda mais se você tiver intolerância à lactose. E também faltou o preparo do cara, já que ele sabia de tudo, né, galera? Passando pro Ted, ele tira um 8,5. O cara assumiu a responsa da noite depois que o Max Scruff e o Jerry ficaram impossibilitados de fazer qualquer coisa, e conseguiu lutar bem contra as ameaças. E ele morreu protegendo a esposa, então não tem muita coisa pra criticar esse cara, né, galera? Agora a Leslie, essa aqui tem muito espaço pra crítica, até porque a nota dela é 0. A mulher tentou dopar todo mundo na festa, ofereceu paradinhas para qualquer um que aparecia, e ainda botou o pó de plim-plim-plim pra dentro, achando que ia virar uma ninja. Bom, na cabeça dela ela virou, né? Mas foi só na mente mesmo. A Jenny recebe um 6, galera. Ela era a cabeça mais fria daquele casal, fez o básico e não atrapalhou tanto assim, tirando disparo acidental no Max Scruff, né? Mas ela não tentou fugir que nem o Lucas. E por falar no Lucas, ele tira um 3, pessoal. Esse cara era um covarde. No começo ele chegou até a abandonar a esposa, e apesar dele ter se rendido no final, a sequência de cagadas que ele fez no começo foi de doer. Literalmente, né? Pergunta pro Max Scruff. O cara colocou toda a defesa do portal em perigo diversas vezes, e mesmo que a Jenny diga que nada daquilo é culpa dele, pra ser sincero, foi, né? E ainda por cima ele tropeçou no momento que mais importava, obrigando o Max Scruff a fazer o sacrifício final. E por falar no cara, o Max Scruff ganhou uma nota 9, galera. O maluco veio preparado para lidar com tudo, e realmente tinha competência pra fazer isso. Ele carregou esse pessoal aí por anos. O problema do coitado mesmo foi o Lucas. Se ele não tivesse sido ferido pelo idiota, provavelmente ele acabaria com todas as ameaças facilmente. Agora falando do portal, a nota dele vai ser um 8. E é mais pela diversidade das criaturas e pelo Stickman, pois no final ele parecia ser a única coisa imparável de verdade. Porém a execução dele é meio ruim, porque fica tudo concentrado apenas atacando um local. Se ele espalhasse os monstros pela região, o caos seria garantido. Agora o mais burro, aqui é uma decisão difícil. O Lucas quase ganhou, porém ele saiu vivo, e era a primeira vez dele no festival. Por isso foi a Leslie que ganhou a disputa, afinal ela sabotou o próprio time, e ainda por cima fez aquela vergonheira na hora de lutar. Já o mais esperto foi o Max Scruff. O cara honrou o salário de mercenário dele, porque ele chegou preparado pra tudo, e mesmo com as duas pernas ferradas, o maluco deu um jeito de acabar com a ameaça. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal, e tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis
grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar Hold the Fort. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e nunca se esqueça de ler um contrato.